Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos aqueles que nos prestigiam, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil, e hoje é um dia muito especial. Confere, André? Dia muito especial com uma autoridade, não é nacional, não, uma autoridade mundial aqui na nossa frente, pronto para esse bate-papo nosso. Eu vou só agradecer aqui aos nossos apoiadores, que são a Rocha Brasil, a Sondosolo, a Embry, Expander Body Brasil, GeoQuest, a L-Spot, Rock Science, Solotechnic, Midas, a ZF Engenheiros Associados e a Consultrix. Nós vamos aqui iniciar um bate-papo, como eu falei, uma referência. É um prazer imenso, o professor, estar aqui contigo. E se a gente fosse ler o currículo inteiro, quanto tempo ia levar, né? Pois é, 75 anos de vida, mais de 50 anos de formado, também nordestino, natural do Ceará, Juazeiro do Norte. Estamos aqui com o querido professor Tarcísio Celestino. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia, Tiago, bom dia, André. Muito obrigado pelas palavras tão carinhosas e eu diria até acima do que eu mereço. E uma grande satisfação ter essa oportunidade de deixar minhas palavras aqui nesse site tão importante que vocês estabelecem. Antes de entrarmos aí no papo, como o André bem colocou, o currículo do professor engenheiro Tarcísio é muito extenso. Passaremos aqui o dia inteiro lendo, não é? Mas para aqueles que não estão no segmento de túneis, já que o nosso grupo é bastante heterogêneo, o professor Tarcísio, ele é engenheiro civil, de formação, formado pela Politécnica USP, mestrado e doutorado na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e ele tem um lado acadêmico e também um lado prático, porque ele consegue conciliar as duas formações. Mas eu quero deixar muito claro aqui, pessoal, que por mais que o professor tenha toda essa credencial, o que mais me impressiona no currículo dele é a humildade, a acessibilidade, não é? O professor Tarcísio presidiu o Comitê Brasileiro de Túneis, o Comitê Internacional de Túneis, o ITA, e por trás desse profissional de grande calibre geotécnico existe o lado humano e que eu particularmente admiro. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado. De novo, são palavras carinhosas que eu não mereço tanto, mas, claro, ao longo da minha vida, movido, eu diria, pode ser por uma paixão pelas obras subterrâneas, enveredei por esse lado e talvez tenha feito algumas contribuições e espero ainda estar fazendo e continuar fazendo. O nosso país, em particular, precisa muito. Nós conversávamos antes, o Brasil tem uma disparidade entre o seu tamanho, a sua economia e o uso de obras subterrâneas. E muito poderia ser feito em benefício da população, se soluções subterrâneas fossem ou forem, que é o que nós esperamos, adotadas em nosso país. Ô, professor, deixa eu até puxar então isso. O senhor falou que é um apaixonado e enveredou para esse lado, né? Como é que foi esse início? Eu não vou nem falar de carreira, na verdade, o início do professor Tarcísio, quando ainda estudante, ali final da década de 60, né? Da Escola Politécnica. Como é que foi essa graduação e o início de trajetória para ir para o lado de Se o professor me geotecnia? permite, inclusive existe até uma conversa no meio que a intenção, a pretensão do professor Tarcísio era seguir engenharia mecânica no ITA. Então, se É, puder, compartilhe esse início. Conta esse começo para nós. eu realmente queria ser engenheiro mecânico e talvez findei fazendo meu doutorado, mestrado e doutorado em mecânica das rochas pelo lado mecânico que tem aí, mas a trajetória não foi tão simples, não. Eu entrei no ITA, eu fiz o vestibular, saiu o resultado primeiro do ITA do que da Poli. Eu tinha, na época, 2 irmãos no ITA e um primo. E por algumas confusões que talvez estivessem acontecendo no ITA naquela época, eles próprios me aconselharam que eu viesse para a Poli. E eu vim para a Poli, entrei na Poli, certo, e queria fazer engenharia mecânica.
Mas ao longo do primeiro ano, sei lá eu, por qual razão, física, pode ser, resolvi que queria fazer engenharia elétrica. E a opção pela carreira na Poli, naquela época, quando eu entrei, era feita ao final do primeiro ano. E eu optei por engenharia elétrica. E fui aceito. Elétrica, casualmente, naquela época, era o curso mais disputado. E ao eu voltar, foi engraçado que naquelas férias entre primeiro e segundo ano, de férias no Ceará, e eu talvez tinha um sonho que meu pai sempre, enfim, devo muito da carreira ao meu pai, um homem simples, mas que prezou sempre a educação dos filhos. E meu pai, o modelo dele, que nós viéssemos para São Paulo, uma cidade grande, do colegial já. Eu vim para cá aos 15 anos para o colegial, todos os meus irmãos mais velhos já estavam aqui. Mas o modelo do meu pai, vão para estudar fora, o colegial, faculdade, etc., e depois voltem para ser engenheiros aqui. E ele já nos pregava que a gente devia ser engenheiros, porque o Brasil precisava muito de engenheiros. E é verdade. Bom, e eu pensei talvez naquelas férias, puxa, para eu voltar para cá, eu vou ter mais chances como engenheiro civil. E, ou por isso ou não, naquelas férias eu tomei uma decisão. Ah, não, vou mudar para civil. E Isso aí, em qual semestre, professor? isso ao final do primeiro ano, nas férias entre primeiro e segundo ano. E eu tive uma grande dificuldade, pasmem, embora eu estivesse na engenharia elétrica, que era a mais disputada, era tão disputada que naquele ano na Poli fundou-se um movimento com um nome sugestivo, MERDA, Movimento dos Elétricos Recalcados Dependendo de Aceitação, que tinha pelo menos 100 ou mais de 100 que queriam ser elétricos e que não tinha vaga. E eu pensei, tá fácil, porque tem 100 do lado de lá e eu vou fazer um requerimento ao diretor e para minha grande surpresa foi negado. Para ir para engenharia Para ir civil. para engenharia civil. O diretor da escola era o famoso professor Fadigas, Oswaldo Fadigas Fontes Torres, e eu pedi uma audiência com ele. Ele disse, professor, por favor, vamos pensar como engenheiros, resolver o problema pelo menos de 2 pessoas. O senhor não pode resolver o problema dos 100 que querem vir para a engenharia elétrica, mas o senhor pode resolver o problema de 2. Eu que quero ser civil e alguém que quer vir para o meu O senhor lugar. está querendo aliviar um pouco a carga da falta de vagas, né? Exatamente. E ele foi sensatíssimo e disse, claro, faça o requerimento outra vez que eu vou deferir. Como que foi o que aconteceu? Eu mudei para a engenharia civil, felizmente. E na engenharia civil, eu diria, esse meu pendor mecânico foi que me fez vir parar em geotecnia. Eu, no início, achava que o pendor mecânico ia me levar para estruturas. No fundo, as estruturas geotécnicas são muito mais complexas do que as estruturas de concreto, pórticos, lajes, pilares, etc. Nossas estruturas são muito mais hiperestáticas, para dizer o mínimo, não é? A heterogeneidade da natureza do solo por si só, não é? A heterogeneidade, as anisotropias, enfim, são estruturas muito mais complexas. A mecânica para tratar uma estrutura geotécnica, um maciço, é muito mais complexa do que a mecânica para tratar a estrutura desse prédio. Então, eu tive a grande sorte de que no 4º ano tive um convite indireto do professor Milton Vargas, de quem eu era aluno, diretamente pela professora Vera Cosolino, que era assistente dele, que trabalhava na TEMAG, para ir trabalhar como estagiário na TEMAG. Não foi só a mim, fomos 5 convidados, entre eles o saudoso professor Valdemar Achiche. Eu até me lembro que nós brincávamos, que nós íamos... A TEMAG tem as suas o seu nome como iniciais dos 5 donos. Professor Telêmaco, Henrique Herveg, Eugênio Joscan, Milton Vargas, Alberto Giaroli, e nós fundamos a TEMAG Linha, onde eu era o T, o Valdemar Achiche era o H, enfim, o M era o Moacir. Muito legal. Então houve interação contigo e o Valdemar além da USP na TEMAG? Bom, nós somos colegas de classe, o Valdemar eu tive a grande satisfação de ser colega dele desde o cursinho, não fizemos o mesmo colégio, mas já no cursinho. Nossa, que muito pequeno. Assim, um grande ser humano. Grande ser humano, número 1 na nossa turma da Poli, brilhou no MIT. Uma pena que foi tão cedo.
Uhum. Professor, mas nesse processo de início de carreira, você já trouxe aqui algumas referências da geotecnia. Quem são os principais mentores do professor Tarcísio? Milton Vargas é o primeiro. Como eu disse, ele foi meu professor, foi quem primeiro me introduziu a esse campo de geotecnia na disciplina de mecânica dos solos, na Poli. É inquestionável que o professor Vitor de Mello também desempenhou um papel grande. O professor Vitor de Mello era professor na Escola de Engenharia de São Carlos e com a reforma universitária ele veio a ser professor da Poli também e ele nos deu a disciplina de fundações no 5º ano. E ele é brilhante, todo mundo sabe, e ele, ao ser a nossa turma a primeira para a qual ele dava aula na Poli, ele brilhou mais do que o usual. Mas, obviamente, mais tarde, no meu mestrado e doutorado, eu tive a grande, posso dizer, honra e satisfação de ter tido uma das estrelas de primeira grandeza da mecânica de rochas mundial como orientador, o professor Richard Goodman, que infelizmente nos deixou, talvez faz menos de um mês, não é? E bem recente, né? Bem recente. E o Goodman era outra personalidade, era um músico. Ele dizia que, afinal, ele foi ser geólogo. Ele tinha uma orquestra que ele regia, não é? Ele tinha um grupo de uma companhia de ópera, uma companhia de E ópera. você, na época que morou nos Estados Unidos, teve a oportunidade de prestigiar. Claro, de assisti-lo cantando Bodas de Fígaro. Sim. Já que o senhor tocou no Goodman, compartilha conosco um pouquinho desse processo transitório Brasil-Estados Unidos. Que bom que houve ali a participação do Milton Vargas na sua vida, mas houve sempre a motivação de fazer um mestrado, um doutorado fora do país? Sim. Eu sempre pensei isso, que eu queria ir para fora do país em algum momento, e muito cedo a decisão foi ir para Berkeley. Muito cedo. No início da minha carreira, eu me envolvi muito com aplicações de métodos numéricos para geotecnia, uma coisa que vocês fazem com maestria, mas enfim, eu fiz isso muito cedo e numa época em que não havia software comercial. Você não podia comprar um Midas ou um Plaxis, não havia isso. Então nós tínhamos que desenvolver. Então na Temag nós pode ser que houve um outro mentor da área numérica, o Paulo Sérgio Diniz Custódio, foi um bicho da Poli, ele era engenheiro elétrico, uma pessoa de formação matemática muito boa, que era quem estava por trás dos desenvolvimentos com os inputs de nós, eu geotécnico, outro de estruturas, etc. E aqui houve outra pessoa que influenciou minha carreira para ir para a mecânica das rochas, o Manuel Rocha. O Manuel Rocha era consultor fazia parte de um board no projeto da usina de Água Vermelha. Manuel Rocha, Vitor de Mello, Lib. E eu, engenheiro jovem, 2, 3 anos, mas já participava de algumas das reuniões daquele board. E o Manuel Rocha se interessava muito pelos métodos numéricos e ele era quem nos instigava e passava lições. Bom, então dessa vez eu vi isso, da próxima vez eu quero ver aquilo. Eu me lembro que houve uma vez que ele fez um pedido que foi determinante para eu ir para Berkeley. Ele disse, bom, da próxima vez eu quero que vocês façam a análise do vertedouro. O vertedouro tinha uma fundação em basalto com um contato entre derrames que devia ser tratado com o elemento junta. E ninguém de nós tinha jamais ouvido falar de elemento junta. E ele disse, vocês façam, da próxima vez eu quero ver essa análise com o elemento junta do Goodman. Meu Deus, Goodman, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Mas fui para a biblioteca da Temag, que tinha uma bela biblioteca naquela época, achei a referência lá. Era uma referência numa publicação da STM, o Goodman publicando sobre o elemento junta dele. Implementamos o elemento junta para na próxima reunião mostrar para o Manuel Rocha. E naquela época, o grande desenvolvimento de elementos finitos para a geotecnia, eu posso dizer, o centro mais importante naquela época era a Universidade da Califórnia em Berkeley. Pessoas como o Clough, o Edward Wilson, o autor do SAP, Ray Clough. Mas, professor, pegando aqui os dois extremos,
considerando que você hoje é um professor aposentado da USP, nesses últimos 50 anos muita coisa aconteceu. Então, de um lado nós temos o mainframe, e do outro lado nós temos o tablet, os smartphones acoplados à inteligência artificial. Como é que você avalia essa evolução do mainframe para os tablets? Rapidíssima. E a minha geração, eu vivi isso do mainframe, que você alimentava com cartões. Se eu falo isso, eu não digo nem para os meus netos, mas para os meus filhos eu guardo uns cartões de computador para mostrar, olha como... Nossa, meus filhos, que têm tua idade. Aliás, um deles é Tiago, também você sabe disso. de já verem essa grande evolução de você alimentar um computador por cartões até chegar a esse eu diria que tem vantagens, mas eu também vejo algumas desvantagens e nessa hora talvez alguém vai me dizer até que eu estou ficando coroca, que me chamem. Mas eu vou contar um desenvolvimento que eu fiz, posso dizer, não vou dizer importante, mas que eu fiz por causa dos cartões. Nós vivíamos a época dos cartões e a usina de Água Vermelha tinha a barragem que tinha uma fundação heterogênea com uma camada de um solo residual pouco resistente e se vislumbrou que a estabilidade da barragem naquele trecho era condicionada a uma superfície de ruptura não circular. E o programa de estabilidade que nós utilizávamos na época era o SSTAB, que tinha 3 modos de análise. Número 1 era analisar um círculo que você desce, número 2 era buscar o círculo crítico, fazer a busca do círculo crítico, e número 3, analisar uma superfície não circular. E na época eu pensei, caramba, devia ter o 4, a busca da superfície não circular. E por que não tem? Estuda, vai para a biblioteca, como eu disse, a biblioteca da Temag era tão boa, não existia isso. E eu começo a pensar, até por uma razão do cartão, é aí que entrou o problema. Nós utilizávamos um computador que ficava na CESP e diariamente saía um mensageiro da Temag com caixas e caixas de cartões que levava lá à noite para rodar à noite no computador da CESP e no dia seguinte nós recebíamos as listagens, ou as saídas impressas. Mas às vezes o assunto era muito urgente, não dava para esperar à noite e eu próprio, quanta vez saí da Temag com caixas de cartão para processar num birô comercial da IBM na época. E aquelas superfícies não circulares, já que não havia busca, tentava-se por exaustão. Milhares de coordenadas, milhares de superfícies, combinações, esse ponto aqui com aquele ali, milhares de superfícies, cada uma definida por 4, 5 pontos, e por exaustão chegar à superfície crítica. E eu confesso que ficava cansado, às vezes, sair da Temag com aquele monte de caixas de cartões. Tem que ter um jeito, eu pensei, de racionalizar isso. E eu encontrei um jeito de racionalizar. Pensei, uma superfície o coeficiente de segurança é uma função de uma superfície que é definida pelos seus pontos, pelas coordenadas dos seus pontos. Se eu penso no coeficiente de segurança como uma função das coordenadas dos pontos, como é que a gente acha o mínimo de uma função? Você vai derivar e... Exatamente, deriva, acha o zero da derivada, numericamente é muito simples fazer isso. Dá um incremento, dá outro incremento. Parece fácil. E desenvolvi esse método. Muito interessante. Naquela época você já tinha o hábito de modelar descontinuidade de rochas? Não tinha, é o elemento junta que eu me perdi, eu volto ao elemento junta que o Manuel Rocha nos incentivou, mas deixa eu terminar a história do não circular. Então desenvolvi isso, e foi muito pouco tempo antes de eu chegar a Berkeley. Outro dos nomões em métodos numéricos para a geotecnia na época era o Duncan, James Duncan, também professor na Universidade da Califórnia em Berkeley, e ao chegar lá eu fiz a disciplina de mecânica dos solos com ele, e em Berkeley havia a possibilidade de você fazer uma disciplina individual com um professor, uma pesquisa individual.
E eu era o número da disciplina, até hoje eu lembro, 299. Eu cheguei para ele, professor Duncan, eu gostaria de fazer um 299 com o senhor sobre um método que eu desenvolvi de encontrar superfície não circular crítica, instabilidade de talude. E ele muito desconfiado. Não, bom, vamos fazer, mas eu, na época, pedi que me mandasse uma fita daqui da Temag, uma fita, o programa gravado numa fita. Mandaram para Berkeley, eu peguei a fita, implantei lá no computador, e me lembro bem que ele me deu um exemplo. Está aqui o exemplo de uma barragem no Texas que tinha rompido durante a construção com uma superfície não circular, porque a fundação era muito anisotrópica, era um folhelho com um acamamento horizontal muito pronunciado, que dava uma anisotropia muito forte. E a barragem rompeu porque fizeram uma análise, o projeto fez uma análise circular. Embora reconhecesse a anisotropia, somente um ponto, o ponto de tangência com a horizontal, somente aquela fatia usufruía, entre aspas, da baixa resistência. As outras fatias do círculo estavam em material intacto. E essa barragem havia rompido. E ele me deu aquele exemplo, está aqui, fui rodar, e eu rodei, trouxe de volta, e aí ele me falou que o SSTAB, o Steve Wright, que era o autor do SSTAB, havia sido orientado dele, e o SSTAB deveria ter a opção 4, busca da superfície não circular. E o Steve Wright não tinha conseguido fazer. E eu consegui. O Duncan me pôs nas nuvens. Desculpem a falta de modéstia, mas ele mencionou isso em aula. Eu, como aluno, me senti honrado de que um professor de Berkeley estava falando bem do meu trabalho. Eu me senti honrado e nós publicamos isso. Então, Muito bom. uma publicação, eu e o Duncan, que saiu por causa dos cartões. Hoje em dia, se eu não tivesse com os tablets, eu talvez não me sentisse incomodado de gerar milhares de superfícies, e talvez eu não tivesse tido a inspiração de desenvolver aquele método. Ô, professor, agora, indo pro tópico de Temag que o senhor comentou, né? Eu até, assim, nas pesquisas aqui de roteiro, fui até o seu LinkedIn e achei um dos LinkedIns mais longevos, né? Então, assim, Temag, né? Aí o LinkedIn do senhor tá assim, fevereiro de 73 até o momento, né? 52 anos e 3 meses, né? Acho que é muito, muito raro achar isso hoje, né? Mas a Temag é uma empresa de referência, né? O senhor comentou, assim, o do privilégio de ter sido chamado pelo Milton Vargas ali. E foi uma empresa que, num período muito especial em termos de infraestrutura do Brasil, ela trabalhou nas maiores obras do país, né? Então, assim, usinas de monte, né? Eu até anotei aqui, assim, nomes muito clássicos de usina, não só Itaipu, né? Mas, assim, Água Vermelha, como o senhor comentou, Jupiá, Tucuruí, que tem uma capacidade enorme, né? Paulo Afonso, Porto Primavera, Ilha Solteira e por aí vai, né? Obras do metrô e tudo. O senhor entrou na Temag e dentro da Temag fez o mestrado e doutorado fora, né? Mas aí, ainda estando ali, também retornou e, enfim, fez sua carreira profissional lá. Como que foi esse período desse grande boom aí de infraestrutura? O senhor até se desenvolvendo ali como desde um recém-formado até, obviamente, depois com mestrado, doutorado e engenheiro sênior na Temag. Inclusive, na sua época de graduação, puxando um pouco o seu histórico, você já frequentava congressos internacionais, ou seja, já existia uma maturidade geotécnica. Os tempos eram outros, a engenharia talvez naquela época era remunerada como deve ser. Esse é um ponto que é importante. Ou seja, se naquela época o Brasil viveu um apogeu no campo da engenharia, e pode-se dizer que sim, mas também posso dizer que a engenharia, o trabalho de engenharia era reconhecido e era devidamente remunerado. Depois caiu-se
mesquinharia do menor preço e quanta barbaridade a gente vê em engenharia hoje em dia, porque as contratações são feitas pelo menor preço. Eu entendo que os tribunais de contas tenham lá seu papel, mas engenharia não é esta caneca que alguém pode encontrar na esquina por R$ 100 e na outra esquina por 150, compra a de 100. Engenharia não é uma commodity, uma mercadoria desse tipo. Então, respondendo à sua pergunta, foi um período muito rico, não só para mim, como para os meus colegas trabalhando em outras empresas também, mas o meu trabalho na Temag naquela época era de uma qualidade, eu posso dizer, ímpar, porque ao viver os projetos de todas essas usinas em que eu trabalhei, no básico de Itaipu, no básico e depois no executivo de Tucuruí, Ilha Solteira, Água Vermelha, Paulo Afonso IV, lá. Isso tudo eu estou falando num período antes de eu ir para Berkeley. Eu fui para Berkeley, eu tenho 3 anos e meio de formado. Imagine alguém que aos 3 anos e meio de formado já trabalhou em obras desse calibre, desse né? calibre. Impressionante. Sentando em mesa com Manuel Rocha, Vitor de Mello, Milton Casa Vargas. Grande, Não, Milton só o grupo Vargas. seleto da Temag, que tinha ali o Telêmaco, eu me imagino convivendo com esses caras. Você é Sim. uma pessoa muito privilegiada, professor. Um ponto importante, com relação ao doutorado, voltando no contexto de formação profissional, você já foi para Berkeley com um tema pré-definido? Você já sabia que na conclusão do mestrado emendaria com o doutorado? Não. Compartilha conosco então um Não. pouquinho. Não, eu tive... eu fui aceito com grande satisfação para o mestrado em Berkeley, e eu pensava, bom, eu não tenho uma carreira acadêmica, eu não tinha na época, então eu quero ir fazer um mestrado. Berkeley tinha 2 programas de mestrado, um com tese e outro sem tese, e eu, ao chegar lá, já disse ao meu orientador, ao Goodman, que como eu estaria lá somente para um mestrado, eu queria fazer com tese, um programa que pouquíssima gente fazia na época, e ao longo... mas eu fui atraído, esse é um ponto bom, porque eu fui atraído para Berkeley por causa dos métodos numéricos. Os métodos numéricos em geotecnia, na época, Berkeley Estava anos-luz. estava anos-luz na frente. Enfim, o CID com suas análises dinâmicas, terremotos, etc., CID, Mitchell, Leismer, nomes de primeiríssima grandeza, e tudo no mesmo prédio da área de estruturas onde estavam Ray Clough e Edward Wilson. Então, o que me atraiu, e eu pensava que iria trabalhar lá, seria em alguma coisa de método numérico. Eu me lembro que na época o programa de barragem, simulação de barragens mais em voga era o SBuild, que vinha de Berkeley, que você fazia a construção em sequência e ele adotava o modelo hiperbólico. Já era não linear, uma elasticidade não linear, mas elasticidade não linear admitindo que você estava numa hipérbole de curva tensão-deformação de um ensaio triaxial de sigma 3 constante. E eu, na época, tive também a ideia, e publiquei isso, de pensar, puxa, quando você coloca uma nova camada, o acréscimo de tensão da camada que está embaixo, ela tem um delta sigma 1, mas ela tem também um delta sigma 3. Portanto, nós não estamos na mesma hipérbole de sigma 3 constante. Há um acréscimo de sigma 3. Portanto, o ensaio que melhor representaria essa trajetória de tensões seria o PN, o ensaio em que você tem ambas as tensões sigma 3 e sigma 1 crescendo simultaneamente. E eu cheguei a publicar isso num congresso pan-americano. Quer dizer, era esse o meu pendor, e eu pensava, vou fazer algo desse tipo. Mas ao chegar lá, eu pensei, puxa, método numérico eu já faço no Brasil e possivelmente vou voltar fazendo. Eu quero fazer aqui algo que na minha vida eu não vou ter a chance de fazer. Eu vi o laboratório de mecânica de rochas, que era um bom laboratório, e falei para o Goodman, eu queria um tema empírico. Relacionado a rochas. Relacionado a rochas, mas empírico, para ir para o laboratório, que foi o que ele me deu. E eu trabalhei no comportamento de juntas de rocha em situação de solicitação cíclica, ensaio de deslizamento para um lado e para o outro, e desenvolvi digamos, um modelo de como se comportam essas juntas nesse tipo de solicitação.
E ao longo, no final, na realidade, já adiantado o trabalho da tese, ou digamos há meses de pensar que voltaria, o Goodman chega para mim e me diz: escuta, fica aqui para um doutorado, teu trabalho está bom. Nossa, me senti engrandecido. E falei para ele: puxa, boa ideia. Naquela época, o meu primeiro filho tinha nascido, o Tiago, Nasceu lá em Berkeley mesmo? nasceu lá. E o segundo, Pedro, também nasceu lá. E a terceira, Rita, nasceu aqui. Bom, e eu me senti engrandecido, mas falei para ele, e eu tinha vontade, até a questão familiar, meu filho, eu queria que meu filho convivesse com os avós, etc. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu termino esse mestrado agora, eu volto para o Brasil, trabalho um pouco e volto para Berkeley de novo. Ele disse, não faça isso. Você está aqui totalmente organizado, casa organizada. Imagina você desmontar uma casa, ir para o Brasil, montar uma casa. Possivelmente nem voltaria, né? Possivelmente nem voltaria, ele sabia disso. Montaram uma casa, para depois desmontar uma casa no Brasil, voltar para cá, montar outra casa. Olha só a logística complicada que você está inventando. Fica aqui e vai de vez. E aí eu pensei racionalmente, pô, boa ideia, vou ficar. E fiquei. E na verdade foi uma oportunidade, assim, imagino hoje até, em termos de laboratórios completos de mecânica de rochas, não é a coisa mais comum do mundo, né? E a época, então, menos ainda. Então, acho que imagino uma oportunidade muito única mesmo, É o que foi exatamente o que eu pensei. Para minha formação, mais do que eu fazer método numérico, que eu já fazia, e fazia bem na TEMAG. É o que eu posso dizer, eu vou voltar à tua pergunta do meu trabalho inicial na TEMAG, mas se era para enriquecer minha carreira, não seria simplesmente com o método numérico onde eu já trabalhava, mas sim com alguma coisa que eu não teria chance trabalhando na TEMAG absolutamente, que era o meu horizonte profissional na época. Eu não tinha ligação com a universidade. Devo dizer sim, parênteses importante, ao ter sido aceito por Berkeley, eu não tinha uma bolsa e eu achava que eu teria uma bolsa da OEA, que não, obviamente não se materializou. Então, para que eu conseguisse uma bolsa da FAPESP, foi o que aconteceu, eu consegui uma carta do diretor da Poli, que era o professor Martins, havia sido chefe do departamento de hidráulica quando eu era aluno, e eu era o aluno representante no conselho do departamento de hidráulica, e eu disse para ele, olha, estou aceito em Berkeley e não tenho bolsa, e eu gostaria de ter uma bolsa da FAPESP, e para isso uma carta de intenção de que a Poli me contrate ao eu voltar. E ele, claro que eu tenho interesse. Enfim, enquanto naquela época o modelo é que as pessoas faziam mestrado e doutorado já como professores, ou seja, já a Poli pagando salário, é claro que ele tinha interesse de ter de graça alguém que chegasse de Berkeley com um doutorado, sem que ele tivesse investido nenhum centavo. Sim. Claro que ele deu a carta de intenção de E aí contratação. o senhor conseguiu a bolsa. E com essa carta de intenção, a FAPESP me deu a bolsa. Mas foi essa foram esses os caracóis até eu chegar onde cheguei no mestrado e doutorado lá. Não fui para um doutorado, aconteceu dessa maneira, e findei me envolvendo no laboratório por pensar que enriqueceria, como enriqueceu muito para a minha carreira, ter um envolvimento mãos na massa de um laboratório. E aí esse retorno para a TEMAG, então, retorno entre aspas, mas antes né? do retorno, o processo de elaboração da tese de doutorado foi algo simples, foi difícil, porque você acabou de falar que foi um tema diferente, não é? Esse é um ponto interessante, bem interessante, porque o Goodman, ao me convidar para o doutorado, ele disse, teu tema de mestrado é ótimo, você fez bem e dá para ir fundo nele, dá para ir mais fundo nele, ou seja, eu estou certo de que eu continuaria no doutorado trabalhando na extensão do meu tema de mestrado. E terminei minha tese de mestrado, vim para o Brasil de férias, fim de ano, Natal, e voltei. E ao chegar lá de volta, ele disse, ótimo, babá, bem-vindo de volta. E vamos então marcar o seu exame de qualificação do doutorado, e para isso precisaria, claro, já de um tema, ou seja, eu precisaria ter elaborado. Eles, vamos escolher seu tema de doutorado. Eu disse, puxa, mas você disse que era continuação do meu mestrado.
Ele disse, não, para a tua carreira é muito melhor pensar em algo diferente. E eu me senti mal naquele momento. Eu achei que era uma puxada de tapete. Mas Eu, o puxar tapete sua ou de alguém? não, dele me puxando o tapete. Quer dizer, se ele tinha me convidado e era um tema, e ele agora estava mudando de tema na véspera, ou quase véspera do exame de qualificação, eu teria muita tranquilidade de ir para um exame de qualificação de um tema no qual eu já tinha feito uma tese de mestrado. Inventar um tema novo, É complicado. completamente novo, para eu fazer um exame de qualificação, eu não sei quanto tempo depois dessa conversa, mês e meio, 2 no máximo, do qual eu tivesse que me enfiar numa biblioteca e dizer coisas com coisas de um exame de qualificação, eu achei que ele estava me puxando o tapete, que era um jeito sutil de me mandar embora. E foi um período tenso entre mim e ele. Tenso. Porque eu pensei, bom, perdido por perdido, eu não tenho por que ser cortês com ele, não. E foi super, não vou dizer engraçado, mas ele percebeu isso. E na véspera do exame de qualificação, eu saindo do departamento, ou ele saindo e eu ficando, possivelmente, fomos ter a conversa lá, bom, então amanhã em tal sala, blá, blá, blá. Aí ele disse, eu noto que você está áspero comigo, ele usou uma palavra assim, mas saiba que por mim você já está qualificado. Foi o... Mas ele devia ter me dito isso antes, que eu posso ser que eu sofri aqueles meses. Ele mudou completamente meu tema. Meu tema, talvez vocês sabem, virou juntas preenchidas. Mas qual foi a motivação do Goodman de fazer isso? Existia algum interesse acadêmico dele? Existia, porque ele tinha publicado, talvez 74, um trabalho, não havia publicação sobre isso quase que nenhuma. E ele publicou um trabalho experimental de uma junta com formato, uma geometria de dente de serra, preenchida com areia, para concluir que a resistência dessa junta, desse sanduíche, era sempre maior do que a resistência do material de preenchimento e menor do que a da junta limpa, da junta sem preenchimento. E era tanto mais alta a resistência quanto menor a espessura do preenchimento. Foram essas as conclusões do trabalho dele. E em 76, o pessoal de Illinois, aliás, o Kanji, de saudosa memória, teve em Illinois e trabalhou nesse tema, foi um grande tema em Illinois também, as juntas preenchidas. Em Illinois, eles fizeram ensaios semelhantes, mas com argila como material de preenchimento e em juntas lisas, para concluírem o oposto do Goodman, que a resistência era sempre mais baixa do que a do material de preenchimento. Ou seja, ensaia somente argila, ensaio de cisalhamento direto. Ensaia o sanduíche tem uma resistência mais baixa, que é algo difícil de entender. Os achados do Goodman são mais lógicos. Esses de Illinois não são tão lógicos. Mas, enfim, um resultado conflitante com o dele. E aí? Onde é que está? Quando é que é um, quando é que é outro? Ou seja, aquilo que ele nos ensinava em aula, a junta preenchida tem que ser material, agora não era mais. Os resultados de Illinois contradiziam. E ele me deu esse abacaxi para destrinchar. Quer dizer, não era um abacaxi simples, e foi por isso que eu achei, não, isso não vai dar em boa coisa. E passei a tratá-lo com aspereza. Mas na véspera ele me desarmou. O final é que deu certo, né? E deu certo. Olha, antes de entrarmos nas obras, eu tenho umas 2 perguntinhas aí referente à modelagem numérica. Se ficar muito técnico, depois nós editamos, cortamos, mas eu não poderia deixar de perguntar. Você sempre esteve à frente da sua época, no que tange a questão do entendimento da modelagem. E nos chamou a atenção que quando você celebrou a conferência Milton Vargas em 2023, certo? 23. Você trouxe uma abordagem de um modelo constitutivo para túneis, que é o Noscend. Nós sabemos que hoje o Noscend é a bola da vez na engenharia de mineração, para avaliar a liquefação. E aqui no Brasil, até onde eu sei, nós estudamos muito também modelagem, você se diferenciou naquela conferência pelo fato de trazer para a disciplina de túneis esse modelo constitutivo, sendo que poderia ter sido utilizado o Canclay, Haddon Soil Model. Eu presumo que tenha
ocorrido uma motivação especial para fazer a escolha desse modelo. Não sei se foi por conta de controle de volumetria. Eu queria saber qual foi a motivação, como surgiu a ideia. Tá. A ideia, na realidade, nasce de longe ainda dos modelos construtivos, mas de um outro desenvolvimento que eu havia, uma outra publicação que eu fiz a respeito da forma da bacia de recalque quando você constrói um túnel, como essa forma da bacia. O trabalho clássico O yield disso... density, né? Exatamente. O trabalho clássico disso é o trabalho do Peck, 1969, que na realidade vem da 68, eu acho, que vem da tese que ele orientou do Birger Schmidt, de 69. É uma coisa estranha, que um ano antes da tese, o orientador publicou o trabalho do orientado sem citá-lo. Parênteses, uma vez eu tive a oportunidade em Washington, de num congresso, apresentar um trabalho onde estavam os dois, o Peck e o Schmidt, na plateia, e eu citei a tese do Schmidt. Mais de uma vez eu usava resultados da tese dele. E ao final ele veio falar comigo, muito obrigado por citar minha tese, que pouca gente cita. Eu disse, aliás, já que você disse que pouca gente cita, por que é que o teu orientador não citou, publicou ele sozinho, pouco tempo antes da sua tese? Ele disse, para perguntar para ele. Mas falou de um jeito áspero também, que eu vi que havia aspereza ali entre orientador e orientado e, obviamente, deixei barato. Mas, enfim, eu havia... A curva gaussiana não se ajusta bem à maioria das formas das bacias de recalque que a gente mede. Isso não é, eu insisto nesse ponto, isso não é uma mera filigrana de ajuste de curva, de método numérico de ajustar a curva, de regressão, a palavra de regressão. Não é. A curva yield density, ela, ao se ajustar melhor, ela é mais segura. A curva gaussiana nos mostra baixas distorções, quando na realidade no campo a distorção é maior, e isso é mais inseguro usar a gaussiana, não só para os prédios, para danos em edificações, como para a mobilização de resistência do próprio maciço. Foi essa a minha motivação de desenvolver a yield density, que não foi desenvolvida do nada. Eu simplesmente por ver que o ajuste era pobre das gaussianas, um dia em São Carlos, no seminário da disciplina de túneis, com a Ana Paula Ruiz, dei esse tema para ela. Então aqui, todas as bacias de recalque que até então a Companhia do Metrô de São Paulo tinha e a Companhia do Metrô de Brasília tinha. Encontre uma curva que se ajuste melhor a esses dados. E ela competentemente chegou a essa curva yield density. Obviamente, essa foi a literatura que eu continuei seguindo. E ao seguir essa literatura, eu bati na Universidade de Cambridge as orientações do professor Robert Mayer de ensaios em centrífuga de túneis em areia, exatamente por ele dizer que os ajustes de curvas de bacias de recalque eram ruins, que enfim, o que funcionava muito bem em argilas não funcionava tão bem em areias. E a tese do orientado dele, o Marshall, ele fez uma comparação de recalques de túneis em areia, onde a variação de volume é grande. Ele tem uma figura na tese dele que, para mim, é marcante. Ele pegou um túnel em areia real, não era nem ainda na centrífuga, um túnel em areia real, onde havia boas leituras de recalque, e ajustou na época por gaussiana, pela yield density, e depois que nós publicamos a yield density, que foi em 98, outros autores se deram conta de que a gaussiana não era boa e hoje tem aí na literatura algumas mais. Eu sei que o Marshall comparava 4 curvas com os dados desse túnel em areia. E aquela figura para mim é muito gratificante, porque ele tem várias seções nas quais a yield density é a que dá o melhor ajuste a menos de um caso. Sei lá, em 5, 6 sessões de instrumentação,
A yield density é melhor em todas menos uma apenas. E ao seguir isso, eu fiquei mais interessado em seguir os resultados dessas pesquisas seguidas que o professor Robert Mayer orientou com ensaios de centrífuga em areia e em areias com diferentes graus de compacidade, portanto com diferentes variações volumétricas, para que se chegasse, no fundo a pesquisa deles evoluiu até o ponto de reproduzir os ensaios em centrífuga com edificações em cima para estudar danos. E, no fundo tudo, a ideia de que o que a gente conhecia da tese do Schmidt, que se baseou em um ponto lá, tem uma sutileza matemática que pouca gente dá bola, mas ele, dali em diante, admite sempre a hipótese de que não existe variação volumétrica no solo, que é válido, a gente sabe, para uma argila não saturada, mas não para uma areia. Então, todo esse arcabouço de previsão de danos em edificações, etc., vindo da tese do Schmidt, passa por essa imperfeição, vamos dizer. Uma premissa que, na verdade, né, não é que não se aplica quando as variações volumétricas são expressivas. E aqui no Brasil nós temos casos homéricos de variações de volume importantes. É o caso das argilas porosas. Aqui em São Paulo, o metrô de Brasília, possivelmente, é o campeão mundial das variações volumétricas, ou as areias fofas. Então foi nessa perspectiva que surgiu a ideia de usar o Noscend. Foi nessa perspectiva. Então, eu, como segui aquela literatura e claro, aquilo é um acervo de informações muito interessantes, essa sequência de ensaios em centrífuga de vários doutorados que o Mayer orientou, e hoje os orientados dele, o Marshall, etc., foram para Nottingham, etc., e continuam. É um trabalho ainda vivo e ainda em andamento no Reino Unido. Foi uma literatura que eu segui, ou seja, a variação volumétrica e a sua importância para a avaliação de danos em edificações de um túnel em área urbana. E daqui a pouco vai ter um metrô passando aqui na Avenida Faria Lima, a gente espera, não é? Porque o trânsito aqui está pedindo. Bom, então, por causa disso, eu fiquei com a ideia e comecei a dar isso como seminário no curso de túneis, de pegar dados dos ensaios de centrífuga de Cambridge e interpretar. E isso resultou no tema de mestrado do Felipe Vitali, que fez isso bem, e foi quando eu fui convidado para a palestra Milton Vargas, eu escolhi esse tema, e já que a gente tem que lidar com um método que reproduza bem a variação volumétrica, quem é um modelo, seguramente não é Mohr-Coulomb, isso a gente sabe. Então, ao não ser um modelo construtivo Mohr-Coulomb, quem era um método construtivo que está aí na tona? Noscend. Então, vamos utilizar o Noscend como o modelo construtivo para interpretar variações volumétricas num túnel escavado em areia fofa, inclusive, e foi essa a motivação, Tiago. E o resultado foi bom. Muito bom. Professor, me chamou a atenção algumas falas atrás, o senhor falou em relação à questão de citatória, preço, menor preço ganha e a qualidade fica em segundo plano, né? E aí, queria que o senhor fizesse um diagnóstico um pouco de cenário atual, até Brasil, né, no caso, em relação à recorrência de acidentes e patologias em túneis, com obras de túneis, do metrô ou não do metrô, enfim, mas assim, a gente tem, o senhor acredita que está aumentando esse índice de acidentes porque tem alguma questão relacionada à qualidade, à técnica, ou na verdade está aumentando porque mais túneis estão sendo executados no passado recente? O que o senhor avalia em relação a isso? Até aproveitando o gancho da pergunta, fique à vontade para responder da forma como for mais conveniente, professor. Tem sido muito recorrente acidentes no Brasil. No português, claro, não precisamos citar nomes nem casos. Faz um diagnóstico para nós em relação a isso na sua pode visão. Melhorar? Excelente pergunta. E isso acho que daria uma entrevista inteira. Porque esse tema, acidente de túneis, faz tempo que me perturba. O tema é esse.
E eu preciso até deixar claro, diante de certas desavenças que possam existir, que esse tema me persegue como algo, quer dizer, eu tento perseguir esse tema como algo que a gente deve encarar com realidade, em vez de esconder embaixo do tapete, há muito tempo. Não dependendo por causa de acidentes recentes aqui ou não, não, absolutamente. Aliás, eu me sinto muito confortável para falar isso, porque está documentado. Quando eu fui eleito presidente da ITA, eu fui candidato único, que, aliás, se eu puder depois dizer como cheguei a isso, que eu nunca busquei ser presidente da ITA, mas o candidato tem que se apresentar dentro da Assembleia Geral, todas as nações membros, e expor o que é que pretende fazer como presidente. E dos, talvez, 4, 5 itens que eu mencionei lá, um é este, acidentes. Por que nós, em Tunis, continuamos pondo os acidentes embaixo do tapete? Está errado. Está errado e temos, pelo contrário, que trazer às claras. E o meu exemplo sempre foi de uma associação congênere nossa, o ICOLD, Comissão Internacional de Grandes Barragens, o congênere da ITA, que é a Associação Internacional de Túneis e Espaço Subterrâneo. O ICOLD, em 1970, publicou um relatório enorme e importantíssimo a respeito dos acidentes de barragens e identificação de suas causas. E aquilo foi fonte de muitas pesquisas, de tese de doutorado, não digo que fizeram uma tese de doutorado só sobre o levantamento do ICOLD, mas usando o relatório do ICOLD como input. E com isso, se melhoraram as incidências de acidentes em barragem. Aliás, já Não, no fundo, assim, é um pouco aquele viés clássico de aviação, né? A aviação, assim, você tem o acidente, tem a investigação e a correção daquilo progressivamente para que não ocorra o mesmo tipo de acidente, né? Exatamente. A aviação foi um dos meus exemplos, foi um dos meus apoios para propor isso na ITA. Eu disse isso, portanto, no meu discurso de apresentação de candidatura em 2016, faz 9 anos. Que fique bem claro que eu não estou falando de acidentes. Não, aliás, vocês que perguntaram, mas se eu tenho falado e tenho falado de acidentes, tem nada a ver com apontar o dedo contra ninguém, absolutamente. E o ponto fundamental é exatamente este. Uma comissão desse tipo não pode apontar o dedo contra ninguém. Não é para isso. Mas aqui no Brasil hoje, apesar do excelente trabalho que o CBT faz, nós não temos um comitê específico para tratar de acidentes. Sim, mas é o que eu te digo. A ITA agora vai começar a ter. Porque eu propus isso, eu fui presidente durante 3 anos, mais 3 anos eu fui membro do Conselho Executivo, eu consegui aprovar isso no Conselho Executivo da ITA, posso dizer, aos 45 minutos do segundo tempo da minha permanência no Conselho Executivo como presidente e past president. Por quê? Porque porque existe esse viés de que não podemos falar de acidente, que é um tema delicado da nossa indústria. Não é um tema delicado da nossa indústria. A indústria aeronáutica não encara como um tema delicado e, por causa disso, evoluiu muito. A ponto de diminuir os A acidentes. ponto de diminuir os acidentes. Se eles continuassem pondo embaixo do tapete, como talvez faziam até 1930, tem uma célebre conferência de Varsóvia. Aliás, o Hugo outro dia me dizia que assistiu à palestra de algum executivo de alguma empresa de aviação brasileira que mencionou esse fato que eu usei na ITA durante tanto tempo. Olha o que aconteceu na indústria aeronáutica. Foi estabelecida essa comissão na Convenção de Varsóvia lá dos anos 20 e 30, com uma condição: devem-se investigar as causas, mas não é intenção dessa comissão de apontar o dedo contra ninguém. Mas apurar as causas, sim. Tanto assim que eu me sinto, posso dizer, seguro ao entrar num avião hoje. Eu não me sentiria seguro ao entrar num avião na década de 40, no tempo que o Comet 4 voava entre Londres e Nova York e a cada 7 voos um caía. Estou exagerando, mas era um índice altíssimo, até se descobrir que o avião tinha uma janela quadrada, que pela mecânica da fratura é um sacrilégio, não devia ser. Mas
foi por investigar que a janela não podia ser quadrada, era um ponto de concentração de tensões. Se continuassem pondo embaixo do tapete, até hoje estavam caindo aviões porque a janela continuava sendo quadrada. Se o senhor não se sentir confortável em entrar em um avião daquele qual, imagina entrar em um túnel executado em solo arenoso sem usar o modelo da sede, né? Professor, já que houve essa liberalidade no compartilhamento, é um assunto delicado, divide opiniões, mas como houve também uma exposição tua muito eloquente, até mesmo nos jornais, como por exemplo o Jornal Nacional, olhando para trás, acidente na Marginal Pinheiros, quais são as lições aprendidas? Eu não sei as lições aprendidas, porque eu estava numa comissão da qual saí e eu não gostaria muito de dizer, de falar de por que saí dessa comissão. Então, eu não fiquei na comissão até o final e o que eu sei informalmente. Eu realmente não gostaria de dizer daquilo que eu sei informalmente, Tiago. Eu prefiro falar daquilo que eu sei formalmente. Mas o que eu disse, e repito, o que eu disse eventualmente não, o que eu disse em imprensa, certas, eu posso dizer, abobrinhas que surgem de primeira, como primeiríssimas explicações. Pessoas, pode ser meio autoridade, se estão na imprensa falando, é porque são autoridade. Dizer que o túnel caiu por causa da vibração do TBM. Isso eu me lembro que numa entrevista numa das TVs eu disse absolutamente. A máquina Tunnel Boring Machine, o nome dela é Tunnel Boring Machine, não é TDM, Tunnel Destructing Machine. Ela não foi feita para destruir o túnel. Então, abobrinhas de dizer que a vibração derrubou o túnel, pelo amor de Deus, absolutamente. Eu me lembro, no acidente da Estação Pinheiros, um professor da USP, do Instituto de Geociências, um geólogo, disse a abobrinha que onde já se viu construir uma estação de metrô em aluvião de beira de rio. Professor, a estação estava no pré-cambriano. Tem o aluvião, tem o terciário abaixo, e abaixo de tudo aquilo o pré-cambriano com bilhões de anos. A estação estava sendo escavada em rocha do pré-cambriano. É uma leviandade alguém pensar ou atribuir ele como autoridade ao dizer isso. Ele joga na lata do lixo a reputação. Eu não era projetista da Estação Pinheiros, falo isso com toda tranquilidade. Não houve uma participação direta tua, então? Não. Naquela obra Linha 4 havia um consórcio projetista, dos quais a Temag, onde eu trabalho, estava na época, era uma das componentes daquele consórcio, e havia divisão de trechos que cada empresa era responsável. Nós temos a estação Butantã, era a próxima, era projeto nosso. Nós temos os 2 túneis de via chegando na estação Pinheiros, mas a estação Pinheiros era projetada por outra empresa. Mas também essa concepção não é da projetista, essa é uma concepção que vem da companhia do metrô, que tem geólogos de peso. Imaginar que algum geólogo faria um projeto de uma estação para ficar em aluvião de beira de rio, coisas desse tipo que eu sempre me contrapus, que não se pode dizer antes de saber, quer dizer, o fulano nem olhou, ele como geólogo podia ter a curiosidade de olhar, escuta, me mostra aí uma seção geológica para ver onde está. Não, antes disso ele vai na imprensa e diz uma abobrinha dessas. Eu acho assim, até fazendo um adendo aqui, também pedindo a opinião do senhor, né, em relação a isso. Eu acho que os problemas de engenharia, e especialmente geotecnia, né, são demasiadamente complexos para passar simplesmente em um acidente, uma patologia, alguma coisa, por uma análise simplista demais. E acho que o pessoal, assim, alguns profissionais precisam ter um pouco esse cuidado. Exatamente. E uma certa humildade, eu acho, de entender que a coisa é muito mais complexa do que um engenheiro de obra pronta jogar uma frase simples como diagnóstico, né? Exatamente. Eu, na época, Tiago, é verdade, me vieram procurar e eu falei, mas eu nunca dei explicações do acidente, do que tinha. Seria uma leviandade. E eu me contrapus pesadamente, exatamente a todas essas leviandades que no primeiro dia já estavam dizendo o que era a causa. Desculpa, foi estabelecida uma comissão pelo Ministério Público
conduzida pelo IPT, que trabalhou meses no assunto com profissionais competentíssimos para chegar a uma conclusão. Como é que alguém no primeiro dia, contra isso, eu sempre me opus, falando seja em TV, seja em manifestações entre amigos, etc. Isso é uma leviandade. E fora o sensacionalismo da mídia, que se apoiam nesses discursos superficiais dos profissionais, né? Mas enfim, professor, está entendido. Agora, em relação a problemas de túnel ainda, né? Agora fugindo de casos... Na verdade, vamos entrar em alguns casos, mas de especificidades, assim. Qual é o maior ou os maiores erros que o senhor vê em projetos ou até em execução, no caso de túneis? Assim, as coisas mais recorrentes e mais patológicas, digamos assim. Dá para distribuir percentualmente na balança se o peso acaba caindo nas costas do projetista ou é mais no executor? Ou tem de todo quanto é lado? Como que... Pois é, o trabalho, essa é uma pergunta importante, porque existem bancos de dados de acidentes por aí, existe um em Hong Kong, outros, o Health and Safety Executive do Reino Unido estabeleceu um, etc., por aí, mas alguns desses bancos de dados alimentados de uma maneira muito Wikipedia, e sem demérito à Wikipedia, pelo contrário, eu sou um usuário e até pago a Wikipedia, de vez em quando eles pedem dinheiro, me prestam um grande serviço, mas tem um defeito de que todas essas fontes de informação que são livres, principalmente num ponto delicado quanto isso, existe a tendência de pôr a culpa nos outros. Então, uma vez eu estava em Dubai numa mesa redonda sobre acidentes de túneis, eu não estava na mesa, eu era a audiência, mas estavam lá proprietários, empresas de seguro, um projetista, etc. E aí alguém fala de um túnel, eu não quero dizer qual, de cuja comissão de investigação eu participei. Eu tenho muito claro o que é a causa, e aquela pessoa diz, porque veja, e citou aquele exemplo como sendo um exemplo de erro de projeto. E eu falei, desculpa, eu não sei de onde você tirou isso, mas eu me debrucei trabalhei meses numa comissão sobre isso lá, e não foi erro de projeto. Então, a tendência que os dois lados mais sensíveis são projeto e construção. Projeto, quando pode, põe a culpa em construção e vice-versa. Então, um grupo de trabalho como esse da ITA, que seja isento, Imparcial. E imparcial, é isso que eu defendi. E tive dificuldade, porque mesmo no Conselho Executivo havia essa resistência. Não, esse é um tema delicado, não vamos abordar isso, que isso finda respingando em alguém. E não é para respingar, não se vai apontar, mas não extrair as lições é uma falha, é uma omissão que nós não podemos continuar praticando. Mas eu tive, então, dificuldade, consegui aprovar ao final do meu período no Conselho Executivo, mas os anos que se seguiram, veio pandemia, muitas confusões, etc., e esse grupo de trabalho não foi adiante. Até que agora está indo, felizmente. Temos nos reunido com frequência. A professora Rita Souza, ela é professora da Universidade de Nova York, e o Bill Nunes é um consultor da Nova Zelândia. Ele hoje, casualmente, é do Conselho de Governança da ITA. E eles me procuraram. Na realidade, o outro membro do Conselho de Governança me procurou por causa de um acidente, queria saber informações, e eu cobrei dele. Escuta, falando de acidentes, você como Conselho de Governança, vocês têm que pôr a funcionar esse comitê que o Conselho Executivo aprovou, e agora está indo para frente. Agora está indo. Agora no Congresso aqui o Conselho Executivo da ITA veio e ficou mais do que patente de que agora o grupo vai funcionar. A professora Rita Souza, ela vem do MIT, ela fez um doutorado brilhante com o professor Einstein, e ela montou um banco de dados, obviamente isento, para ser de uma
tese de doutorado do MIT não aponta o dedo, não tem o viés de projetista versus empreiteiro ou nada disso. E ela tem interesse de, a partir daquele banco de dados dela e com aquela metodologia, ampliar o trabalho e tirar lições, ou seja, aquilo que ela, durante o trabalho de doutorado dela, um dia um doutorado, todos vocês sabem disso, um dia tem que acabar algum dia, não dá para continuar, mas ela não chegou ao ponto de extrair as lições, que é o que esse grupo agora fará. Não, e hoje com a prática da inteligência artificial, a machine learning, né, a big data, isso vai certamente facilitar esse trabalho. Sim. Professor, uma questão importantíssima, se apoiando um pouco na imparcialidade, abrindo mão dos sentimentos, todos nós somos brasileiros, né? Mas assim, na sua opinião, existe um abismo da prática tuneleira do Brasil versus exterior? Porque houve uma exposição muito eloquente tua no ITA, houve acesso a diferentes culturas, ou não, podemos colocar pau a pau. Como é que você enxerga essa questão do acervo técnico, do conhecimento, da expertise em túneis, Brasil versus indústria internacional? Tá. Eu diria, é importante a tua pergunta, eu até tenho a chance de voltar àquela pergunta do preço mínimo, da prática do preço mínimo aqui no Brasil. E o que a gente vive tem a ver com essa infeliz prática contratual. Mas eu diria, o conhecimento da engenharia de túneis no Brasil, tanto no que se refere a projeto quanto à construção, é muito bom. Empresas brasileiras trabalharam, não vou só dizer no exterior, mas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, em projeto e em construção de túneis, e a nossa qualidade é muito boa. Agora, a prática do que se faz aqui, eu não vou dizer que é das melhores do mundo, não. E aí passa fortemente por esta questão contratual. Vamos pegar a questão contratual e dividi-la em duas. Os contratantes de governo, os contratantes privados. Os contratantes privados, a gente viu isso muito acontecer na indústria de hidroeletricidade, as hidrelétricas, quando se abriu esse mercado para o setor privado. Enquanto que antigamente isso estava na mão do setor governamental, com empresas como Furnas, CESP, Chesf, etc., que tinham um corpo de engenharia forte e tradicional, apto, portanto, a contratar, a gerenciar um projeto, a gerenciar uma construção. Subitamente agora se abre para, estamos aqui nesse local, eu vou usar o termo da moda, abre-se o mercado para os Faria Limers, os investidores que têm dinheiro e que agora vou construir, ganhei um leilão, vou construir uma hidrelétrica. E os Faria, como todo bom investidor, ele quer maximizar suas rendas e minimizar suas despesas. Começa a minimizar as despesas pela engenharia. Os absurdos que nós vimos, aí não só em túneis, mas em barragens também, nessa fase das hidrelétricas privadas, é uma pena e eu diria, um demérito ao Brasil que tem uma posição tão destacada na projeto e construção de barragens. Então, no que se refere ao setor privado, este viés do investidor, da Faria Lima, que simplesmente quer maximizar suas receitas e minimizar suas despesas, e se alguém oferece um projeto por X, por que ele vai contratar por 1,5X? Não, o projeto é comum. Se ele vai a um tabelião, tem que reconhecer uma firma, se o tabelião põe um carimbo, para ele o projeto é como um carimbo, um fulano que vai ser responsável. Não passa disso. Erradíssimo. Erradíssimo. E aí os nossos conselhos, CREA no caso, tem muita responsabilidade de omissão nesse assunto. Mas esse é um lado, o mercado privado. Do outro lado, o mercado estatal, sujeito às regras do preço mínimo, dos tribunais, do rigor dos tribunais de contas, e precisamos de tribunais de contas, ou se precisamos. Meu Deus, ainda hoje de manhã, lendo no jornal, mais uma falcatrua que está surgindo aí do INSS. Quer dizer, por mais órgãos de controle que nós tenhamos, esses problemas não acabam nesse país
Mas tudo bem, não se pode permitir que o projeto cobre o que queira. Não é isso. Mas quando eu comecei minha carreira, aliás, talvez eu vou citar o exemplo de como surgiu a Temag Engenharia. É um exemplo marcante que as regras atuais, os tribunais de contas, não permitiriam que existisse uma empresa Temag Engenharia. Como é que surgiu? Surgiu que então, Centrais Elétricas de Urubupungá, como era o nome, a sigla, enfim, as centrais elétricas de Urubupungá iam construir o complexo de Urubupungá, as hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira. As duas juntas tinham uma potência enorme, só Ilha Solteira era, na época, a terceira maior hidrelétrica do mundo. Tinha empresa de projeto no Brasil com capacidade para projetar aquele complexo? Não havia. Então havia duas possibilidades. Ou se contratava uma empresa estrangeira, ou se fazia o que foi feito com a Temag. Então, depois que se juntou, isso passou a ser CESP. Deixa eu falar o nome CESP, que é o nome que me vem à cabeça, é o nome atual. A CESP, então, juntou 5 profissionais que já trabalhavam para ela. Milton Vargas em barragens de terra lá de Graminha de não sei onde, Henrique Herweg nas barragens de concreto, blá, blá, professor Telêmaco, blá. Vocês 5 agora formem uma empresa. Vocês vão ter esse projeto desse complexo. É claro que uma empresa com esse privilégio não podia nascer fazendo concorrência às empresas que já estavam no mercado há tanto tempo. Então tinha uma cláusula de entre aspas, punição. Em compensação, vocês não podem entrar em nenhuma concorrência durante tantos anos. Eu não sei quantos foram os anos, 5 anos, uma quarentena. Mas dessa maneira surgiu uma empresa embrião de outras empresas, daí em diante vieram tantas outras empresas que capacitaram o nosso meio a fazer projetos, a começar o mais emblemático, Itaipu, maior hidrelétrica do mundo, por décadas, até ser batida por Três Gargantas, não é? Mas imagina como isso se contrapõe à ideia do mínimo preço. Sim. Se em vez disso a CESP na época tivesse aberto uma concorrência de mínimo preço, não tinha dado em nada. Não tinha dado em nada. No entanto, dessa maneira, se capacitou o meio brasileiro a fazer projetos de grande porte e de grande qualidade, que não teriam surgido não fosse essa transgressão às regras atuais. Ainda bem que essas regras não existiam na época. Senão, hoje nós estaríamos aqui ainda fazendo barragens, contratando empresas europeias e americanas que nem sempre nos trouxeram a melhor engenharia. Daqui a pouco eu espero que você me pergunte sobre Paulo Afonso IV. Vamos perguntar, mas antes de chegar no Paulo Afonso IV, vamos sair um pouquinho dos túneis convencionais, Sim. adentrando um pouco nos túneis submersos e imersos. O CBT fez um trabalho excepcional no Congresso recente, porque foi discutido, seja por experts nacional e internacional, a questão dos túneis submarinos, né? Os túneis submersos. E veio à tona novamente a discussão da ponte ou do túnel Santos-Guarujá. Você, no passado, incisivamente, calorosamente, defendeu a solução em túnel. Inclusive, não é novidade para ninguém que divide opiniões. A turma de pontes é extremamente contra a execução dos túneis. E se você, professor Tarcísio, pudesse fazer um resumo dos prós e contras, né? Qual seria a sua... Tá. Eu fui convidado para ir para uma audiência pública em Santos pela primeira vez, talvez 2010, pelo então prefeito. E desde então me envolvi pesadamente nesse assunto. Pesadamente, posso dizer, participei de várias, não só audiências públicas, palestras, etc., defendendo a solução de túnel imerso, realmente. E eu me lembro que numa das vezes me fizeram uma pergunta perfeita que me deixa isento de dizer, de explicar por que eu opto por essa alternativa. Alguém disse, mas você está defendendo isso em vez de uma ponte porque você trabalha com túnel. Então o fulano da ponte, quando vier aqui, vai defender a ponte. Eu falei, não. Se é para defender o que eu trabalho, eu nunca trabalhei, naquela época eu não tinha trabalhado, agora eu já trabalhei num.
mas em 2010 nunca tinha trabalhado no projeto de um túnel imerso, nunca. Então, se fosse para defender aquilo que eu fazia, eu ia defender um túnel escavado, que não defendo, porque tem o juízo. Porque um túnel escavado para fugir da geologia complexa e da profundidade do estuário, aliás, eu mostrei isso na minha palestra, teria que ter alguma coisa como uns 40 metros de profundidade abaixo do estuário, teria de ser tão comprido quanto uma ponte, e como é que seriam os emboques desse túnel na argila mole de Santos? Quando ele estiver passando embaixo do estuário em rocha, é maravilha, só que uma hora a onça tem que beber água e esse túnel tem que chegar na superfície onde os prédios estão. A gente sabe como são os prédios de Santos e como é que você faz um emboque de um túnel varando aquele material. Portanto, eu nunca defendi aquilo no que eu havia trabalhado. Não era um corporativismo profissional, pessoal, de pensar, eu trabalho nisso, a empresa que eu trabalho sabe fazer projeto de túnel escavado, vou defender um projeto de túnel escavado. Nunca defendi aquilo no que eu havia trabalhado. Por que eu defendo um túnel imerso? Exatamente porque ele foi feito para lidar com a geologia ruim e para ter um trajeto curto. Mas e a questão financeira? Pensando no curto, médio e longo prazo, o túnel é mais barato que a ponte? Eu não sei te responder isso, mas muito mais caro não é. Mais caro não é, Tiago. Ou seja, essa é uma pergunta recorrente e na época, lá atrás, eu estou falando de cerca de 10 anos atrás, quando foi feito um orçamento do túnel e havia um orçamento da ponte cujo projeto básico o governo do estado tinha contratado. É pena que eu não me lembre desses números, porque os números eram próximos, a ponte era mais barata. Mas o que acontecia com a ponte? A ponte tinha 2 faixas de tráfego, o túnel tem 3 faixas de tráfego em cada direção, mais uma galeria central para pedestres e ciclistas. Ciclistas na Baixada Santista é uma das regiões do Brasil onde a bicicleta é mais utilizada, ou seja, ciclovias é quase que uma obrigação. Então, como é que você faria uma ligação dessa sem uma ligação para ciclistas? Ou seja, se é para a gente comparar preço taco a taco, eu queria ver uma ponte também de 3 faixas e com uma faixa para ciclista também, se bem que jamais o ciclista ia andar 6 quilômetros subindo uma rampa de 5% durante 2,5 quilômetros, ele não iria fazer isso. Enquanto que no túnel ele tem a profundidade por ser pequena. A diferença entre o túnel imerso e o túnel escavado. Enquanto o túnel escavado precisaria ir a 40 metros de profundidade, mais, sei lá eu quantos, o túnel imerso chega à ordem de grandeza de 20, metade disso. Então tem rampas muito mais curtas. Tão curtas que a solução é colocar o ciclista numa escada rolante. Coisa que você não vai fazer com uma ponte de 5 quilômetros de extensão. E do ponto de vista da sustentabilidade, a solução em túnel? Muito mais sustentável. O porto de Roterdã, que até outro dia era o maior porto do mundo e ainda hoje é o maior porto da Europa, começou a fazer, e tem uma fisiografia muito parecida com a de Santos e Guarujá. 2 margens, cidade de um lado e do outro, ou seja, fisiografia, uma réplica de Santos e Guarujá. Começou a fazer ligações entre as 2 margens na década de 30, com ponte na época. Túneis imersos estavam engatinhando na época. E foram feitas essas pontes que hoje estão sendo demolidas para serem substituídos por túneis imersos. Então, Roterdã hoje já tem uns 7, 8 túneis imersos, alguns dos quais já foram feitos novos, outros que foram feitos em substituição a pontes que foram demolidas. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, de alguma interferência, a ponte ou ela vai interferir no navio ou ela vai interferir no avião, cujo aeroporto ali ao lado. E a Dersa fez um estudo, quando, afinal de contas, houve uma das tantas audiências e reuniões das quais eu participei em Santos, uma em 2011, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, que eu julgo uma excelente associação no sentido de falar para a sociedade e para os políticos o que são as necessidades de engenharia. Eu tiro o chapéu para aquela Associação Engenheiros e Arquitetos de Santos. Eles chamaram a mim e ao professor Bernasconi para falar sobre túnel e sobre ponte. E
eles haviam reunido, como eu digo, eles têm muita influência no meio e estavam lá na audiência todos os políticos, esses nomões tradicionais, eu não vou dizer o nome de um ou dois, porque são uma dúzia, eu não vou saber dizer todos. Todos os políticos da Baixada, prefeitos, ex-prefeitos, deputados federais, estaduais, e um dos deputados, nome famoso, levantou a mão no final. Pessoal, naquela época, só para dizer, o governo do estado havia contratado o projeto da ponte. E a ponte teria 75 metros de altura, teria cerca de 5 quilômetros de extensão. Esse projeto básico estava contratado. E este deputado levantou a mão e disse algo sábio, que felizmente foi a virada, foi talvez a razão da virada para o túnel. Ele disse, pessoal, ouvimos aqui tantas coisas, eu vou até dizer algumas das coisas que saíram naquela reunião, mas isso tem que ser dito ao governo do estado. Então vamos redigir um documento que será chamado a Carta de Santos e todos os presentes assinarão, e essa Carta de Santos será enviada ao governador, pedindo que o governador faça pelo menos estudos semelhantes àqueles que foram feitos para a ponte, que sejam feitos para o túnel. Não dá para tomar uma decisão que vai impactar tanto no futuro do porto, do ambiente urbano da Baixada Santista, não dá para tomar uma decisão desse tipo sem que a gente tenha elementos, pelo menos, equidistantes entre ponte e túnel. Isso foi mandado ao governador e, realmente, o governo do estado, em seguida, Encomendou o estudo à Dersa, que fez primeiro um estudo de comparação de alternativas, ponte ou túnel, aqui, ali, acolá, em várias posições, para concluir finalmente que a solução mais viável, que atendia às demandas de tráfego, que não interferia no aeroporto, que permitiria uma ligação por VLT, que permitiria uma ligação por ciclista, blá, blá, blá. E, como eu mostrei na minha palestra, e que leva a distâncias de viagem muito menores. Se você faz uma ponte que começa em Bertioga e acaba em São Vicente, é possível para transpor aquele estuário. Só que para passar a ponte você tem que voltar até Bertioga, pegar a ponte e até... Ou seja, uma travessia mais longa leva a viagens mais longas. Isso é custo. Eu já não me lembro, na minha palestra eu disse isso, quantas centenas de voltas ao mundo a mais as viagens seriam se, em vez de túnel, fosse adotada uma ponte. Professor, posso fazer uma provocação? Claro. Eu tenho um profundo respeito porque o senhor faz parte da minha formação, fui seu aluno na USP, né? Então eu tenho todo um cuidado para não... De quem eu lembro muito bem como um bom aluno você, Tiago. Fico feliz, professor. Mas assim, saindo um pouquinho de Santos e do Guarujá, existe outras ligações no Brasil. A exemplo da ligação Salvador-Itaparica. Eu sou baiano, né? E eu presumo que em algum momento da sua vida houve um questionamento, alguma consultoria. É melhor fazer o túnel Salvador-Itaparica ou a ponte? E no final das contas adotou-se a ponte. Qual é a sua opinião a respeito? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário e também no Espírito Santo, em Vitória, se não me falha a memória, existe também uma especulação de ligação sem túnel. O senhor concorda com a ligação proposta para Salvador e Itaparica e a que vai ocorrer em Vitória? Eu não concordo com a alternativa em ponte da Salvador e Itaparica. E você, como baiano, vou dizer, vocês vão perder um dos cartões postais mais bonitos que esse país tem, que é esse cartão postal da Baía de Todos os Santos, o Forte de São Marcelo, o elevador Lacerda ao fundo, e vão perder também o pôr do sol, um dos mais bonitos do Brasil. E o professor Luiz Eduardo... O Luizão, né? Luizão, ele era diretor da Escola de Engenharia e havia um debate lá em Salvador, isso faz muito tempo, e ele me convidou para ir, um debate sobre a ponte, não era nem ponte versus túnel, era um debate, não era debate, era uma apresentação sobre a ponte. Alguém ia fazer lá na Escola Politécnica, e ele me convidou para ir falar sobre o túnel. Eu, infelizmente, tirei uma viagem para o exterior e não pude ir. E o Hugo apresentou alguma coisa remotamente sobre a ponte, sobre a alternativa em túnel. Túnel imerso ou submerso? Imerso. E mais tarde, o meu contato com o Luizão continuou
e ele fez um contato com alguém do governo do estado e abriu uma brecha na agenda das pessoas lá para que eu fosse falar da alternativa em túnel. E eu fui mostrar exemplos tantos, eu disse, olha, primeiro, a questão de custo. Tenho certeza de que a ponte, como está sendo feita, vai ser mais cara do que seria uma alternativa numa ponte baixa, como é a Øresund, Suécia-Dinamarca. É uma ponte baixa onde tem que ser, onde não há demanda por navegação, Não onde a precisa de demanda, gabarito de onde não navegação. precisa de gabarito, onde precisa de gabarito de navegação, o caso do lado Copenhague, precisa de gabarito de navegação e que ao mesmo tempo não pode ter torre alta por causa do aeroporto, o túnel imerso de Øresund, maravilha. Então, também a solução, tenho certeza de que mais barata, para começo de conversa, teria sido uma ponte baixa que saia de Itaparica e que, ao chegar ao Porto de Salvador, fosse um túnel imerso, sendo que também não se estragaria o pôr do sol nem o cartão postal. E eu ouvi uma conterrânea tua, Tiago. Não precisa nem falar o nome, tá, professor? Não, eu não lembraria o nome de tal pessoa, não quero lembrar o nome de tal pessoa. Dizer, não, pelo contrário, a ponte vai embelezar o nosso cartão postal. Inclusive, era isso que eu ia colocar, sem citar nome, porque imagino que é a mesma pessoa que eu estou pensando aqui. Quando o senhor falou que perderíamos o cartão postal, tiveram pessoas que trouxeram a reflexão de que uma estrutura enterrada no mar, digamos assim, não mostra o cartão postal da ponte. Então, existe uma opinião dividida e é delicado, né? Mas em Vitória, qual é a sua visão para a gente já poder ir para o próximo tópico? Em Vitória não há alternativa, não há Hoje eles têm uma ponte de 70 metros de altura na boca do... Para quem não sabe, Vitória é uma ilha e na entrada, na divisa do oceano com o contorno da ilha, existe hoje uma ponte de 70 metros de altura, se eu não me engano, que já limita a navegação, e existem duas pontes antigas feitas mais para dentro, essas baixíssimas, de 5 e 10 metros. O engenheiro Ricardo Prandina tem trabalhado nisso com grande competência. Renato Prandina. Fica até o nosso abraço para ele. Ele acompanha o nosso grupo, né? Tem trabalhado nisso com grande competência, apresentou um trabalho no congresso do último CBT, e ele chegou uma vez, trabalhando conjuntamente com uma urbanista, a propor a alternativa de um túnel imerso, que o governo do estado depois, enfim, lançou a concorrência não de um túnel imerso, mas de um túnel escavado. De novo, o túnel imerso teria 20 metros de profundidade para permitir a navegação, e aquele túnel escavado, para atingir rocha com geologia adequada, teria que ter 50, não sei quantos, muito mais profundo, uma extensão. Enquanto um simplesmente atravessa os 500 metros necessários, o túnel vai a 1 quilômetro e tanto, ou seja, não é solução, absolutamente não é solução. Embora eu volte a dizer, eu tenho trabalhado muito mais, até essa altura, trabalhei no projeto de um túnel imerso, que é o Santos Guarujá, mas já trabalhei nos projetos de quantos túneis escavados. Não vou defender túnel escavado, nem para Santos Guarujá, nem muito menos para Vitória, ainda mais sensível ali. Mas a incidência de obras no Brasil nessa categoria de túnel, como o senhor bem colocou, não é comparável ao cenário internacional. Isso não lhe preocupa, o fato de não termos expertise de túneis nessa tipologia aqui? Não, quanto mais a gente demorar, mais a sua pergunta vai se aplicar. Ou seja, quando a gente fizer o primeiro, nós vamos ganhar know-how e daqui a pouco, quem sabe, a gente está exportando Uma hora engenharia tem que para ter isso. o primeiro túnel, né? Exatamente. Assim como aconteceu com as grandes barragens também. Não temos engenharia para fazer uma barragem do tamanho de Ilha Solteira. Fizemos Itaipu e exportamos engenharia de barragem para quantos países do mundo? Ô professor, eu vou fazer uma última pergunta aqui minha, né? E o Thiago tem a história da foto muito boa para encerrar, tá certo? Mas eu queria te fazer uma pergunta assim sobre, obviamente, mais de 50 anos de carreira de engenharia, né? Qual é a obra ou o caso que o senhor tem ali no coração como o mais especial que tem atuado? São duas obras, né? Eu falei para o Tiago de duas.
Tem duas que realmente me marcam. Uma me marcou a carreira, outra, não posso dizer marcou a carreira, mas mais do que isso, me deu satisfação e me deu argumentos para poder dizer do papel bom que a boa engenharia é. O primeiro é o projeto da usina hidrelétrica de Paulo Afonso IV. Uma caverna subterrânea, na época a de maior vão no Brasil, hoje tem 26 metros, 26 e pouco de escavação, mas ela foi projetada originalmente com um vão de escavação de 31, 32 metros. Um projeto de uma empresa francesa. E aí isso é bom que se diga, ou seja, a autoestima da nossa engenharia precisa ser salientada. E nós, como engenheiros, aliás, eu parabenizo vocês que, como profissionais, além de bons profissionais, uma das coisas que a nossa profissão precisa é de divulgação, comunicação, e vocês desempenham esse papel. Mas nós somos muito pobres como engenheiros, como comunicadores, caramba, de divulgar o que a nossa engenharia é capaz de fazer e tem feito de bem. E a usina de Paulo Afonso IV é um exemplo muito bom, porque o projeto original era um projeto francês. Não era um projeto que vinha da Eslovóvia, um país imaginário que não existe. Não vem da Eslovóvia, vinha da França, um país de tuneleiro e de primeira linha. Mas era um projeto inexequível. Estamos falando dos anos 70. Era um vão de 32 metros de escavação que seria suportado por um arco espesso de concreto fortemente armado, com espessura de até 2 metros de espessura. E como é que se constrói aquilo? A obra subterrânea tem essa peculiaridade. A gente vê a forma final, mas não dá para deixar de pensar nas situações intermediárias. Um prédio desse não tem esse problema. Você tem 20 andares, fez o primeiro, o segundo, é uma repetição. Uma obra subterrânea, não. As etapas intermediárias são muitas vezes muito mais críticas do que a etapa final. Aquilo era inexequível. Como é que você ia construir, depois de abrir tudo aquilo, construir um arco daquele? Bom, como era inexequível, a Chesf, dona da obra na época, pensou, bom, vou precisar contratar outro projeto, e contratou no mercado brasileiro, na empresa onde eu trabalho até hoje. E o que eram 2 metros e tantos de espessura de concreto fortemente armado, hoje tem lá 15 centímetros de concreto projetado, mais tirantes. Atirantamento de rocha, uma outra coisa que eu já ouvi gente importante dizer, não acredito em tirante em rocha que funcione. Funciona. Tanto que está lá. Os franceses talvez eram um desses que não acreditavam, autores daquele projeto. Está lá o projeto com um tirante e a espessura de concreto reduzida de 2 metros para 15 centímetros, o vão de escavação diminuiu de 32 para 26 metros e a obra se tornou exequível, mais barata e mais rápida de construir. E eu aprendi o papel desse material chamado concreto projetado, que marcou minha carreira no sentido de ver tanta obra que possa... Aquela é uma que se viabilizou daquela maneira por causa do concreto projetado. Fosse só com concreto moldado, não se faria. E o outro caso que o senhor falou, em termos de realização aí? O outro caso. A linha 1 do metrô. E linha 1 do metrô de São Paulo. A extensão, na verdade. O prolongamento norte do metrô de São Paulo, que veio antes da extensão norte. Eu trabalhei nesse projeto e ele começou com um percalço, não tenho escrúpulo em dizer. Um percalço, um incidente, não chegou a ser um daylight collapse, mas um problema de estabilidade de frente que provocou um assentamento grande, decimétrico, já não me lembro, 20, 30 centímetros, um assentamento grande, danificou severamente as edificações na superfície. Era um túnel em argila orgânica e o tratamento que se preconizava para aquela argila funcionou, era uma eletroosmose que não funcionou. Funcionou no início por outro motivo, mas deixou de funcionar e a argila não tinha resistência e houve o problema. Mas, seguindo aquela obra, havia um túnel duplo, já sem argila orgânica, e aquele túnel duplo foi um sucesso. Era projeto da própria Temag, junto com a empresa austríaca, e nós participamos eu e uma equipe de engenheiros a quem eu prezo muito até hoje, do ATO, e todo mundo jovem, entusiasta e também um cliente, a companhia do metrô, que nos apoiava, aí que pagou por um ATO
Pode ter sido um ATO mais caro do que os de hoje, seguramente foi, mas o benefício veio. Ou seja, um ATO com uma primeiro, um projeto de instrumentação generoso, como hoje em dia eu vejo instrumentações de túnel muito mais muquiranas, desculpem o termo cru, mas é como eu chamaria. Aquele era um projeto generoso, mas do qual se tirou informação com retroanálise numérica para entender, poxa, então essa espessura de concreto do definitivo de 25, vamos reduzir para 20, que passa, e passou. E quantas outras decisões foram tomadas de otimização do projeto que resultou numa economia tão grande que o metrô chegou ao final da obra e disse para o empreiteiro, bom, sobrou dinheiro no contrato, então você continua construindo, faz mais 100 metros de túnel aí. Ela já sabia o alinhamento que teria, o que seria, o que hoje é a extensão norte, então aquele prolongamento norte já iniciou em 100 metros a mais de túnel. Uma coisa que as leis 8666 de hoje em dia também não permitiriam, certo? O escopo de um contrato não pode ser ampliado, blá, blá, blá. Saudavelmente foi, com toda lisura, graças a uma economia. Graças a uma economia por causa de engenharia de qualidade. Então, quando dizem, mas todo ATO só aumenta preço. Não, eu tenho um exemplo documentado, que eu fiz questão de publicar isso, numa conferência Case Histories in Geotechnical Engineering, tendo como coautor o saudoso engenheiro Oladivir Ferrari, que era coordenador pelo projeto, e ele, mais do que eu, sabia quanto o metrô pagava por aquela obra, ou seja, não sou eu dizendo que houve a economia, até porque a construção do túnel documentou mais do que as palavras minhas ou do Ferrari. Então essa eu tenho também como exemplo emblemático, ATO que diminui custo de obra. Investimento em engenharia de qualidade é investimento, não é gasto. É a questão da instrumentação também, né? Instrumentação de qualidade. Sim. Professor, antes de mostrar para nosso público a foto que o André comentou, né? Existe o outro lado da pergunta, porque você trouxe aqui os casos que mais lhe marcaram, não é, positivamente. Mas olhando para trás, Tarcísio Celestino, você faria algo diferente ou não? Não mudaria absolutamente nada? Essa é uma pergunta que tantas vezes eu me pergunto isso. Seguramente eu não faria engenharia elétrica, não. Eu viria sim para a geotecnia. Difícil dizer, Tiago, difícil dizer. Seguramente se eu tivesse pensado um pouco antes, eu não posso dizer que tudo que eu fiz foi o mais acertado. Quanta vez a gente pensa, eu devia ter tomado outro rumo, mas nada muito no sentido da direção da vida, não. Talvez atalhos pequenos, mas eu não conseguiria te dizer. Tá, tranquilo. A foto que o André comentou, nós vasculhamos na internet. E a gente vai colocar aqui na edição. Exato, porque na época que você presidiu o ITA, houve uma conferência na Noruega, se não me falha a memória, em 2017. 17. E ali tem uma aparição do príncipe herdeiro da Noruega, né, junto contigo. É um orgulho nacional, na minha opinião, porque você acessou uma hierarquia de alto calibre. Compartilha conosco essa experiência, essa tua interação com o príncipe herdeiro. Foi uma bela experiência. Eu era presidente da ITA, o congresso, o príncipe herdeiro veio à cerimônia de abertura. Aliás, 2 vezes o congresso foi na Noruega. Em 99 veio o rei Harald. Foi em Bergen ou em Trondheim? Em 99 foi em Oslo e em 2017 foi em Bergen. O rei veio, mas não disse nenhuma palavra. E desta vez, em 2017, veio o príncipe herdeiro, príncipe Håkon, e eu, como presidente da ITA, era o anfitrião oficial do príncipe. Tanto que na véspera, o cerimonial da Casa Real me veio dar instruções, realmente, para estar ao lado de um príncipe. O senhor não é fraco não, hein? Não, mas não tenho experiência de ter estado ao lado de príncipes, etc. Então tem todo um ritual. Ele só podia estar ao meu lado esquerdo, e eu não posso chamá-lo de você, de you, em inglês, mas sim de Your Highness.
Vossa Alteza, mas seguramente é o Comitê GAF, certo? Porque terminada a sessão de abertura, em que ele fez um discurso muito interessante, salientando a importância dos túneis para o desenvolvimento da Noruega, principalmente lá no início das hidrelétricas. E hoje, com os túneis viários, nem se fala. Mas depois eu fui anfitrião dele no processo de abertura da feira e conversamos há algum tempo. Casualmente ele estudou em Berkeley, eu sabia disso. Obviamente bem depois de mim, ele estudou ciências políticas e tínhamos esse ponto em comum. E ele me disse também que parte da família dele mora no Brasil. Nossa, Eles estão nessas fazendas de produção de madeira para a indústria de papel. Mas uma pessoa muito agradável, extremamente agradável. Uma experiência, um dia que me marcou, sem dúvida. professor, muito obrigado mais uma vez por tudo que o senhor representa aí para a Geotecnia Nacional. A nossa expectativa via Geotecnia Brasil é que daqui a 50, 60 anos, espero que você viva muito, tá? Mas se o seu bisneto, que hoje mora na Noruega, você tem uma família na Noruega, né? Que ele possa olhar aquele vídeo e entender que o avô dele marcou uma geração. Eu confesso que eu fico até sensível com essa oportunidade de poder interagir contigo junto com o André, porque estamos com uma geolenda aqui. E faltam palavras para descrever a nossa gratidão. Muito obrigado por tudo. E sinta-se abraçado pelos nossos quase 30 mil seguidores do GB. E algum conselho que você daria para o jovem em formação? Alguma dica? Sem dúvida, não podia. Primeiro, Tiago, gratíssimo por suas palavras, eu fico sensibilizado. Não sou tanto, não, Tiago, mas agradeço muito essa chance e espero que um dia, hoje, meu neto e amanhã, meu futuro eventual bisneto na Noruega possa ver isso. Um beijinho para você, tá? Mas o que eu diria? Existe uma palavra de uma pessoa que eu já admirei mais e hoje admiro bem pouco: Elon Musk. Mas há uns anos atrás, antes dele ser tão estrela, eu até posso dizer que na ITA nós temos uma diferença com ele, porque ele tem essa empresa The Boring Company, e ele diz que quem faz túnel não sabe fazer túnel, que a máquina dele vai, enquanto os TBMs de hoje furam 20, 30 metros por dia, que a máquina dele vai fazer 500 metros por dia. Puxa vida, eu tive a chance de, no mesmo ano, visitar as duas maiores fabricantes de TBM no mundo, uma na Alemanha e uma na China. Impressionante o que essas empresas aplicam de pesquisa, em pesquisa e desenvolvimento, e alguém levianamente dizer isso, tanto que ele, quando fez o primeiro túnel lá em Las Vegas, pegou uma máquina existente da Lovat, uma máquina existente, reformou e foi o túnel que ele fez. Bom, mas ele, quando no tempo que eu admirava muito mais ele disse uma frase que nós, engenheiros, precisamos estudar, fazer uso, não é estudar, fazer uso de física e química, de como nós não usamos coisas tão fundamentais. Ele falava disso por causa dos desenvolvimentos dele, porque que o carro dele era um sucesso. E ele disse, porque eu estudei, porque eu pus em prática o que eu aprendi de física, que muita gente não põe em prática. E eu vejo isso na minha vida, quantas vezes conhecimentos básicos de física, química nem tanto, mas posso ser que até química também me marcou, mas e matemática, de como engenheiros hoje em dia querem fazer atalhos com a simplificação da mesmice, parece que é bonito dizer que estou sacadas, etc., quando em vez disso faz uma conta, usa física, que as coisas podem e saem melhores. Professor, gratidão nossa aqui pela sua presença e disponibilidade. A gente vai encerrar o episódio aqui. Você que nos acompanhou, fique atento e ligado. Os episódios estão disponíveis no YouTube e também em áudio no Spotify. Um abração a todos aí. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.